Bom, começou a gravar, então bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje é 26 de agosto de 2021. Nós estamos reunidos para a nossa sexta aula, reta final do nosso minicurso, tá? Então eu convido a todos a participarem hoje da aula e amanhã do nosso atendimento, tá? Bom, quem que chegou aqui? Bom, não sei quem. Bom, o objetivo hoje é o estudo. Deixa eu compartilhar aqui minha tela, por favor. Mariana, bom dia. Bom dia, Luiz. Tudo bem? O objetivo Tudo nosso bem. hoje é estudarmos uma parte, né, da matemática que trata de maneira razoavelmente elementar de um objeto matemático chamado caos. Ok? Seja lá o que for isso, o objetivo nosso é discutirmos esse assunto. Tá? Então, aqui, Bruno, bom dia. Bom dia, professor. Tudo bem, Bruno? Tudo certinho. Bom, Bruno, quando você ouve falar que alguma coisa é caótica, o que vem à sua cabeça? Algo sem controle, aleatório, estocástico, algo assim. Ok. Douglas, por favor. Luiz, acho que é uma coisa parecida com isso, você não tem controle, não sabe para onde está indo. Muito bem. Gabriel, Juan, por favor. Me dice, profe, Juan, do seu ¿podría repetir a pergunta? Quando se fala que algum objeto é caótico, o que vem à sua cabeça? Né? O que você infere dessa afirmação? Pois que seu comportamento não é determinístico, como algo Ok. relacionado com termodinâmica, algo assim. Ok. Mariana, por favor. Eu penso, acho que não sei se foi o Bruno ou o Douglas falou que não é alguma coisa que a gente não tem controle. Penso da mesma forma, que a gente não sabe o que vai acontecer, né, a partir de um certo ponto. Muito bem, é isso mesmo. Marina, por favor. Eu também concordo. Acho que é alguma coisa que a gente não tem controle ou não consegue prever o comportamento. Ok. Paulo? Eu vejo isso também, algo desordenado, sem controle. Renner, por favor. Também concordo, Luiz, com a resposta deles. Ok. Vinícius? Alguma coisa bagunçada, assim. Tá. Vinícius, por favor. Luiz, eu lembro um pouco, eu acho que da previsão do tempo, acho que eu li alguma vez, acho que esse tipo de estudo tem início na previsão do tempo, alguma coisa assim. Bom, as respostas todas estão parcialmente corretas, mas é óbvio que qualquer objeto, do ponto de vista matemático, carece, né, precisa de uma definição, tá? De modo que a gente possa trabalhar com esse objeto segundo essa definição, ok? É isso que nós vamos fazer aqui hoje. Bom, mas, Cleilson, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo sim, professor. Ok. Então, pessoal, o que nós vamos fazer é dar uma definição num contexto matemático desse objeto chamado caos, ok? Bom, mas uma boa parte das respostas falava de aleatoriedade e não determinístico, ok? Essa parte está errada, porque você pode ter objetos que sejam caóticos em sistemas determinísticos. É o que nós vamos discutir hoje. Esse possível paradoxo, né? Por que é caótico, segundo o que vocês falaram, mas se eu tenho regras determinísticas? E é exatamente isso. Essa é a essência do objeto chamado caos em matemática. A natureza dele é uma natureza determinística, por incrível que pareça. Você tem leis simples, determinísticas, mas que te levam a um comportamento complicado. É isso que nós vamos discutir aqui hoje, tá? Isso é uma área de pesquisa, pessoal, ainda
em vigor e com muito vigor. E, em particular, a matemática brasileira é rica nesse ponto. Boa parte dos objetos tratados em teoria do caos foram feitos por matemáticos brasileiros e estão sendo feitos por matemáticos brasileiros. A escola brasileira, né, nesse assunto é fortíssima, tá? Fortíssima mesmo, tá? Bom, então vamos lá. De novo, tá? O objetivo aqui é uma discussão. Então, em qualquer momento, por favor, abra o seu microfone, intervenha, para que possamos ter uma conversa razoável até o final dessa nossa reunião. Tá? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Bruno, você enxerga, por favor? Sim, senhor, enxergo sim. Tá? Então, hoje é 26 de agosto, né? Eu atualizei esse arquivo. E vamos lá. Os assuntos que discutiremos aqui estão nesse belíssimo livro, tá? Dos autores Maurice Hirsch, Steve Smale e Robert Devaney, ok? O livro tem uma edição mais atual, mas eu estou destacando aqui a segunda edição. Em particular, pessoal, esse matemático aqui, o Steve Smale, ele é ganhador da medalha Fields de 1966, tá? E ele é um dos grandes contribuidores para a teoria do caos, ok? Do ponto de vista matemático, obviamente, tá? Eu vou comentar mais à frente, tá? Bom, segundo Ian Stewart é um matemático inglês, tá? No seu livro Será que Deus joga dados? Tá? Na página 168, o caos, do ponto de vista matemático, é obtido por essa receita aqui, para quem gosta de cozinha. Tá? 350 gramas de espaço de fase, 1 colher de sopa de condições iniciais, estique e dobre repetidamente, essa é a receita, tempere a gosto. Ok? Bruno, tudo bem com a receita? Ok. A essência é esticar e dobrar. Então, se você faz isso, esticar e dobrar num certo sistema, você tem, segundo aqui o Ian Stewart, a receita, você cumpre com a receita de caos. Cleilson, tudo bem? Tudo ok, Luiz? Perguntas, Cleilson? Não. Ok. Douglas, por favor. Tranquilo, a gente não viu nada. Hein? Dá pra fazer isso aí em casa, né? Fazer isso aqui na cozinha. Não entendi? Fazer na cozinha isso aí? Fazer na cozinha. Beleza. Tá? Sem nenhum problema. Tá? Juan, por favor. Bem próprio, algumas palavras eu busco aqui o significado. Eu vou definir. É o que vem pela frente, ok? Ok. Tá? Mariana, por favor. Tudo bem. Marina, por favor. Por enquanto, tudo bem. Ok. Paulo. Tudo bem, Luiz? Renner. É meio estranho essa analogia aí, mas... Muito bem. Mas é isso mesmo, essa é a essência. Tem que ser estranho, né? Ok? Se a gente vier para fazer catecismo, não adianta nada, né? Ok? Vinícius, por favor. Vamos ver depois mais para frente, Luiz. Isso. Então, a primeira coisa, pessoal, que eu quero compartilhar com vocês, eu quero ver se vocês observam, é aqui. Você está enxergando a minha tela, Vinícius? Isso assim é um vídeo? Um vídeo. Onde é que você já viu esse vídeo, Vinícius? Parque dos Dinossauros, ok? Eu vou rodar aqui um pedaço do vídeo, e aqui nesse pedaço do filme Parque dos Dinossauros, os atores conversam sobre teoria do caos, ok? Você consegue escutar, Vinícius, por favor? Ou pelo menos ler o que está aqui na legenda? Acho que dá para ler, escutar. Acho que foi bem curto o vídeo. Então vamos lá. Tá dando. Suffers from a deplorable excess of personality, especially for a mathematician. Chaotician,
John doesn't subtract chaos, particularly what it has to say about a little science project. Oh, it's all Ian. You've never been sufficiently explain your concern. Oh, don't. Because the behavior that's hit in the face. A load of so of fashionable money. Dr. Sandler, Dr. Greg, you've heard of chaos theory? No. No, not linear equations. Strange attractions. Dr. Sandler, I refuse to believe that you aren't familiar with the concept of attraction. Yeah. See, the Tyrannosaur, the set patterns, or hard schedules, the essence of chaos. Still not clear on chaos. It simply deals with predictability in a complex system. The shorthand is the butterfly effect. The butterfly comes out between the continuing and central part of the rain stays sunshine. Ok, Vinícius? Tudo bem? Certo, Luiz? Ok? Então, tem várias facetas cinematográficas, né, que exploram essa ideia de caos, etc. Ok? A mais comum, a mais conhecida é essa que um dos atores citou. É o que o pessoal comumente chama de efeito borboleta, né? Ou seja, uma borboleta bate o tempo, né, a meteorologia se muda lá no Central Park, em Nova York. Ok? Vinícius, tudo bem? Tudo, Luiz. Tá? O que nós vamos fazer aqui hoje, pessoal, é discutir isso em termos matemáticos, não em termos cinematográficos. Né? Nada contra ser termos cinematográficos, mas eu acho que eu não tenho competência para falar de filme. Eu tenho um pouco de competência para falar de matemáticas, e não muito. Ok? Tudo bem, Cleilson? Está claro? O cenário? Claro sim, Luiz. Muito bem. Então vamos em frente. Tá? Vamos em frente, tentando entender o que nós vamos fazer aqui. Bom, esse é o livro Será que Deus Joga Dados? Do Ian Stewart. É um livro de divulgação. Sugiro fortemente que vocês leiam o livro. Leiam mesmo. O livro é delicioso. Num final de tarde, dá para ler o livro. Ok? Alguém já leu esse livro, por favor? Bruno? Não, professor, não li não. Cleilson? Ainda não. Também não, professor. Douglas? Também não. Ok. Juan? Não, professor. Mariana? Não, também. Marina? Também não. Paulo? Eu já li, eu vi essa palestra do senhor uma vez, o senhor indicou esse livro. Ok. Renner? Nunca li, Luiz. Ok. Não. Vinícius? Eu também não vi, não, Luiz. Ok, então é tarefa de casa, né? Semana que vem começa as aulas do nosso mestrado, então você tem aí 2, 3 dias para ler o livro. Não é possível, pessoal. Sinceramente, a cultura matemática é adquirida lendo objetos matemáticos, ok? Temos que ler, temos que estar por dentro da literatura matemática. Tá? E esse é um livro imperdível, ok? Bom, e lá nesse livro, o autor cita uma carta simplesmente do Albert Einstein ao Max Born, ok? Max Born foi um dos criadores, tá, pessoal, da mecânica quântica, citada aí pelo Juan agora há pouco. E o Albert Einstein era um dos defensores da mecânica determinística, ok? E na carta, o Einstein escreve ao Born e escreve isso aqui. Você acredita num Deus que joga dados, no sentido de olhar a física do ponto de vista probabilístico, da mecânica quântica, e eu acredito em lei e ordem absolutas, ou seja, sistemas determinísticos. Então, o grande Albert Einstein colocava aqui nessa frase uma dicotomia entre coisas probabilísticas e coisas determinísticas. É uma pena que o Einstein estivesse completamente enganado, ok? Ou seja, a ideia do caos surge
em sistemas com lei e ordem absolutas. Por incrível que pareça, você não precisa do mundo probabilístico da mecânica quântica para ter objetos caóticos. Ok? Juan, tudo bem? Tudo bem, prof. Muito bem, então vamos em frente. Um outro livrinho que tem que ler, é obrigatório, é o livro do Davi Ruelli, chama Acaso e Caos. Ok? Espetacular. Davi Ruelli é um grandíssimo matemático, né? E vivo ainda. Tá? Eu já tive o prazer de conhecê-lo, assisti uma palestra dele, e vale a pena conhecer esse outro livro. Temos esse livro aqui, tá? Do Ilya Prigogine. Tá? Ele é químico, ganhador da medalha, do Prêmio Nobel de Química, mas que fala de aplicações de caos nas ciências, em particular na química. Vale a pena ler esse livro. Um outro livro que eu recomendo são desses 3 autores franceses, tá? Que se chama dos ritmos ao caos, ou seja, ritmos aqui é coisa com periódica, tá? Até chegar no caos. Tá? E, por último, o livro da onde essa palestra está retirada, o livro do Hirsch Smail Devane. E aqui aparece um objeto que o Vinícius citou, tá? Que está ligado, então, com meteorologia. Tá? Esse objeto que está retratado aqui é conhecido como atrator de Lorentz e foi estudado pelo Edward Lorenz, que é considerado o criador dessa teoria caótica, tá? No início dos anos, na primeira metade dos anos 60, ou seja, 50, 60 anos atrás, ok? O Lorenz formulou um conjunto simplificado de 3 equações que, num certo sentido, modelavam aspectos meteorológicos e ele observou esse objeto que recebeu o nome de atrator de Lorentz, ok? E na próxima figura está o tal atrator de Lorentz, exatamente o anterior, só que aqui, pessoal, aqui é um circuito. Você monta um circuito no laboratório e vai no laboratório e vai no osciloscópio e observa esse objeto, fisicamente. E aqui é o tal atrator de Lorentz num circuito elétrico, ok? Montado num laboratório, tá? Alguma pergunta, algum comentário, por favor? Douglas, está claro? Tá claro. Isso aí você vê mesmo, tipo, no laboratório mesmo? Isso aqui é uma fotografia do osciloscópio. É uma foto? Ah, ok. Uma foto. Tá. Ok? Entendi. Aqui, uma época, eu tive uma recaída, eu ajudei um pessoal a montar um outro tipo de circuito, chamado circuito de Shua, que também, aí é nosso, né? Nós fizemos o protótipo, e você vai no osciloscópio e tem um objeto desse tipo, ok? Da hora. Tá? Muito bem, vamos lá, para frente? Bom, para falar de caos do ponto de vista matemático, ou de uma ideia de caos no sentido matemático, nós precisamos de alguns ingredientes, e o primeiro ingrediente que nós precisamos é a noção de um espaço métrico, ok? Que eu vou recordar com vocês já devem ter estudado isso em alguma época, eu só vou fixar a notação e a simbologia que eu vou usar. Então, X, para mim, aqui, durante toda a discussão, é um conjunto não vazio, tá? Só, não precisa ter estrutura nenhuma, é só um conjunto de objetos e ele é não vazio. E o que é uma métrica ou uma distância no conjunto X? É uma função que vai do produto cartesiano de X em R e que satisfaz essas 3 exigências, ok? Para todos os pares x e y em x, a distância de x até y é um número real não negativo, e ela é 0 sem somente se os pontos coincidem. Essa é a primeira exigência da distância. Segunda exigência, para quaisquer x e y no nosso conjunto x, essa função ela é simétrica.
A distância do x até o y é igual à distância do y até o x. Ok? E para quaisquer 3 elementos no nosso conjunto, vale a desigualdade triangular. A distância de x até y é sempre menor ou igual que a distância de x até z, mais a distância de z até y. Ok? Bom, isso não é novidade para ninguém, é só para fixarmos a nossa notação que usaremos à frente. Tá? Um conjunto X não vazio, com uma métrica D, satisfazendo 1, 2, 3, é chamado de um espaço métrico e denotado por X, D. Ou apenas X, se a métrica estiver clara qual é a que estamos trabalhando. Ok? Mariana, tudo bem com a definição? Tudo bem. Marina, tudo bem? Tranquilo. Muito bem. Então, vamos usar isso. Tá? Muito bem. O que eu vou chamar de um sistema dinâmico discreto? E vou, sempre que possível, pessoal, abreviar por SDD, Sistema Dinâmico Discreto. É uma função de x em x, onde x é um espaço métrico. Ok? Então, qualquer função que tem domínio x e contradomínio x será encarada por nós aqui como um sistema dinâmico discreto, onde x é um espaço métrico, é um conjunto não vazio com uma distância. Ok? Nós chamamos a função f de dinâmica, chamamos o conjunto x de espaço de fase. Lembra lá da receita de Gauss? 350 gramas de espaço de fase. Então, o espaço de fase é o conjunto subjacente a essa função f. A função f é a dinâmica e o conjunto é o espaço de fase. E o par, xf, é o sistema dinâmico. Ok? Frequentemente, a gente só pega a função, obviamente, né? Porque está claro quem vai ser o domínio, quem vai ser o contradomínio, que é o mesmo conjunto. Ok? Juan, tudo bem com a definição, por enquanto? Correto. Ok. O que é uma condição inicial para a gente? Volta lá. Tá? Uma colher de sopa de condições iniciais. Já falamos o que é espaço de fase. O que é condição inicial? Tá? Então, uma condição inicial, tá, é qualquer ponto que você pegue no seu espaço de fase. Ok? Então, pega um ponto no espaço de fase. O que eu vou chamar de órbita desse ponto? E vou denotar por esse símbolo aqui. É o conjunto de todos os pontos dessa forma. A condição inicial, a imagem dela por F. Observe que a imagem dela por F é um objeto do contradomínio do próprio X. Ok? Eu vou chamar de X1. Depois, esse cara aqui é a imagem da imagem do x0. Ok? Eu vou denotar por F2 de x0. Eu aplico a F 2 vezes no x0. Ok? E assim sucessivamente. Esse símbolo aqui é a F aplicado na F, aplicado na F, aplicado no x0. N vezes. N vezes. Ok? E eu coleciono esses pontos no conjunto que eu estou chamando de órbita de x0. Juan, está claro a definição de órbita de uma condição inicial? Acho claro? que sim. Sim, próprio. Ok? Então eu pego um ponto arbitrário, olho a sua imagem, olho a sua imagem, olho a sua imagem e faço isso repetidas vezes. É como uma recorrência. Isso, é uma recorrência dada pela dinâmica F, ok? Ok. Tudo bem? Então, são aplicações sucessivas da função F num dado ponto. Marina, tudo bem com a definição? Marina, está por aí? Tudo bem. Mariana, tudo bem com a definição de órbita? Tudo bem. É essencial para nós
essa definição. Agora tem órbitas especiais, ok? Que eu vou destacar duas delas aqui, tá? Bom, antes disso, tá? Eu posso pensar na condição inicial x0 como sendo o estado inicial do sistema X aqui, ok? E em xn, que é para cada n, né, que é a aplicação de f n vezes no x0, como um estado futuro no tempo n. Tá? Você pode olhar, então, um tempo discreto, que é cada aplicação que você faz da função f. Ou seja, a condição inicial x0 evolui no espaço de fase sob aplicações sucessivas da lei dinâmica F. Ok? Isso é uma maneira romântica, né, de dizer o que a gente disse agora atrás. Tá? Bom, eu posso ter um ponto fixo, né? Ou seja, a função f, eventualmente, pode ter um ponto fixo, que é um ponto cuja imagem é o próprio ponto, está fixado. Quando isso acontece, é óbvio que a órbita do x0 se reduz apenas ao x0. Ok? Porque a órbita você obtém aplicando sucessivamente a função f nos pontos. Ok? Então, se você aplica uma vez, você fica no x0. Você aplica de novo, você fica no x0. Você aplica de novo, você fica no x0. Portanto, é imediato que a sua órbita se reduz ao conjunto unitário formado só pelo ponto x0. Juan, tudo bem? Tudo bem, prof. Tá? Então, se a função f tem um ponto fixo, a sua órbita é unitária, só tem um elemento. Pode acontecer que a função f tenha um ponto periódico de período n, ok? Ou seja, após n repetições da f, n aplicações, eu volte no ponto x0. Ok? Quando isso acontece, eu tenho um ponto periódico de período n. Tá? Ora, por definição de órbita, reduz o seguinte: a órbita do x0 vai ser um conjunto finito de pontos. N pontos. Ou seja, eu tenho x0, aplico a f, eu vou para o x1, aplico a f, eu vou para o x2. Depois, quando eu aplicar a enésima vez na f, eu volto para o x0. Ok? Então, a minha órbita é um conjunto finito de pontos. Se um ponto periódico é de período n, esse conjunto terá exatamente n elementos. Ok? Bruno, está clara a definição? Ok. Vinícius, está clara a definição? Tá sim. Ô Luiz, só por curiosidade, essa ideia de órbita tem alguma coisa a ver com classe lateral lá de grupos ou não? Você pode modelar alguma estrutura algébrica nesse contexto aqui. Aí sim. Certo. Ok? Tá? Obrigado, Luiz. Tudo bem? Tudo. Vamos lá, então. Tá? Bom, aqui período mínimo eu não vou usar. Tá? Não precisamos mexer com isso. Eu vou denotar, o que interessa aqui nesse slide é isso aqui. Eu vou denotar os conjuntos dos pontos periódicos da F por esse símbolo aqui. Quais elementos estão nesse conjunto? Tá? Estão todos os pontos periódicos da F e também os pontos fixos. Você pode olhar o ponto fixo como sendo um ponto de período zero. Ok? Ou seja, quando você fizer n igual a zero, tá? Eu teria desculpe, n igual a 1, né? Ou seja, o f de x0 é o próprio x0, tá? Como sendo um período de comprimento 1, tá? Então, nesse conjunto aqui, pessoal, conjunto dos pontos periódicos da f, estão todos os eventuais pontos periódicos e os eventuais pontos fixos, ok? Óbvio que esse conjunto pode ser vazio, né? Isso vai depender da função f, que está definido num conjunto x, que é um espaço métrico. Ok? Mas a definição está clara. Tá? Renner, tudo bem? Com a definição de pontos periódicos de um sistema dinâmico f? Tudo bem. Ok? Perguntas são bem-vindas, né? Cleilson, tudo bem?
Tudo ok, Luiz? Muito bem, vamos em frente. Tá? Eu preciso de uma estrutura mínima topológica para ir para frente. Tá? Então, eu vou recordar com vocês noções de topologia básica, nomes básicos e de topologia induzida pela métrica, ok? Nada mais geral do que isso. Então, eu vou considerar XD um espaço métrico. Significa dizer aqui na nossa discussão, X é um conjunto qualquer, não vazio, e D é uma métrica ou uma distância nesse conjunto X. Tá? Um ponto x0 em X é chamado de ponto interior do conjunto X, se existir um epsilon maior do que zero, tal que a bola aberta de centro x0 e raio epsilon, ou seja, o conjunto de todos os pontos em X, que tem distância até o x0 menor do que epsilon, isso é a definição da nossa bola aberta de centro x0 e raio epsilon, esse conjunto tem que estar inteiramente contido em X. Ok? Então, um ponto de X é chamado de ponto interior se isso ocorrer. Existir um número real epsilon, tal que a bola aberta de centro x0 e raio epsilon esteja totalmente contido em X. E, a partir da definição de ponto interior, eu posso definir o que é um conjunto aberto em X. Então, pega A, um subconjunto de X, o conjunto A é aberto, ou aberto em X, se você quiser, quando todos os seus pontos forem pontos interiores. Ok? E ponto interior está definido aqui em cima. Mariana, tudo bem com a definição? Tudo bem, Luiz. Marina, tudo bem? Tudo bem. Muito bem. Então vamos em frente. Outro tipo de conjunto que nós vamos precisar aqui hoje é um tipo especial de conjunto, que é o conjunto denso em X. Ok? Então você pega U, um subconjunto de X. O U ele será denso em X, ou simplesmente denso, se para cada X em X, no conjunto maior, e para cada epsilon positivo, existe um elemento no conjunto U que está a uma distância do elemento X menor do que epsilon. Ok? Então, essa é a definição, uma das definições, né, equivalentes de conjunto denso. Tá? Em outras palavras, U contido em X é denso se existem pontos de U arbitrariamente próximos de qualquer ponto de X. Ok? Tá? Eu acho que essa definição, ou uma equivalente a essa, é conhecida por todos. Bruno, tudo bem? Ok. Cleilson, tudo bem? Tudo bem, sim, Luiz. Com anotação, etc., tudo bem? Sim, tudo ok. Douglas, tudo bem com a anotação? Ok, Luiz. Juan, tudo bem? Tudo bem, prof. Muito bem. Feito isso, eu posso definir o principal objeto dessa nossa discussão. Aqui. Considere um sistema dinâmico discreto. Ok? Relembrando, X para nós é um espaço métrico e F é uma aplicação que tem domínio e contradomínio nesse espaço métrico. Quando é que esse sistema dinâmico é caótico? Tá? Então, esse sistema dinâmico é caótico quando cumpre com essas três exigências que eu espero deixar claras para vocês. Ok? Primeira exigência. Pega o conjunto dos pontos periódicos da F. Esse conjunto tem que ser denso em X. Ok? Bruno, tudo bem com a definição? Ok. Ou seja, então a primeira exigência que nós vamos fazer é que identifica o conjunto dos pontos periódicos do seu sistema dinâmico, F. Esse conjunto tem que ser denso no conjunto X, no nosso espaço de fase X. Ok? É a primeira exigência.
Segunda exigência, a função f tem que ser transitiva em x. O que significa dizer? Eu vou fazer um desenho aqui. Aqui está o nosso conjunto x. O que significa dizer que a função f, o nosso sistema dinâmico f é transitivo em x? Pega quaisquer dois conjuntos x1, x2 de x, abertos, não vazios. Então, você pega quaisquer dois. Você pega aqui um x1 e pega aqui um x2. Quaisquer. Ok? Quaisquer. Então, tem que existir uma condição inicial num deles. Tem que existir uma condição inicial num deles, x0, tal que a órbita do x0 intersecta o outro conjunto. Ou seja, existe aqui um fn de x0 para algum n. Ok? Lembrar que a órbita do x0 é composta pelas aplicações sucessivas da f. Então, esse ponto aqui é um ponto da órbita do x0. Ok? Então, recapitulando, quando é que a função f é transitiva? Dados dois abertos quaisquer, não vazios, x1 e x2, tem que ter uma condição inicial num deles, cuja órbita visita o outro conjunto. Ok? Juan, está claro a definição de transitividade? Está claro, profe. Ok? Muito bem. Marina, está clara a definição de transitividade? Tá claro, sim. Ok? Mariana, por favor. Tá sim, Luiz. Ok. E por último, pessoal, é o efeito borboleta, lá do filme do Parque dos Dinossauros. O efeito borboleta, do ponto de vista matemático, é essa exigência 3 aqui. Tá? Tem que ficar claro para todo mundo. Ou seja, nossa F tem que ter dependência sensível com respeito às condições iniciais. O que significa dizer isso? Tá? Existe uma constante beta positivo que não depende de nada, só depende da F. Você me dá a F, ela está ligada com a F, ou seja, não está ligada com condição inicial, não está ligada com nada. Existe uma constante beta positivo, tal que, para todo x0, então você tem aqui o seu conjunto x. Você tem aqui o seu conjunto x, que é o seu espaço de fase. Fixa aqui um x0 qualquer arbitrário. Para todo x0 e para todo aberto em x que contém o x0, ou seja, fixa o x0 e pega um aberto aqui qualquer y que contém o x0. Ok? Vão existir y0 aqui e um n positivo, tal que o enésimo ponto da órbita do x0, quando você compara com o enésimo ponto da órbita do y0, a distância entre eles é maior do que o beta inicial. Ok? Então, aqui vai estar o fn do x0 e aqui vai estar o fn do y0. Essa distância vai ser maior do que beta. Em outras palavras, para qualquer condição inicial e para qualquer aberto que contenha a condição inicial, pode ser pequenininho esse aberto, tá, pessoal? Pode ser uma bolinha pequenininha. Não interessa quão próximo o y0 está do x0, as suas órbitas irão se afastar. Ok? Existe um n, tal que o enésimo ponto da órbita do x0, o x0 veio para cá e o y0 veio para cá. Ok? Ou seja, uma pequena variação do x0 causa uma grande variação nas órbitas do x0 e desse cara que você pegou. Ok? Ô, Luiz. Pois não? Você tá falando que existe uma outra órbita, um outro y0 dentro desse... Isso. Ah, tá, ok. Não é todo ali. Não. Ah, tá, ok. Existem. Tá bom. Mas não interessa, porque aqui é para todo. Ok? Ok. Então, dado uma condição inicial e dado qualquer aberto que contém essa condição inicial, pode ser pequeno,
Lá dentro vai existir o Y0, tal que a órbita desse Y0 separa da órbita do X0. Ok? E isso é diferente da 2? Diferente? Diferente? Porque se você pegar X1 e X2 de juntos, vai acontecer isso sempre, não? Não, ué. Não. Não. Você está dizendo, inclusive, que essa órbita que separa, eventualmente pode se aproximar de novo. Ah, tá. Ok, Mas ela entendi. separa. Tá, entendi. Tá bom. Ou seja, ela não se mantém próxima sempre. Essa é a ideia. Porque a ideia intuitiva que a gente tem de qualquer sistema razoável, do ponto de vista físico, é que se você errar um pouquinho na condição inicial, você erra um pouquinho na solução. Aqui não. Aqui você pode errar um pocão. Esse beta aqui é uma constante positiva, ou seja, então essas órbitas necessariamente irão se separar. Ok? Entendi, Luiz. Tá claro? Tá claro. Bom, aqui é um ponto delicado. Tá? Os 3 pontos são delicados. Então, limpando tudo e tentando discutir com vocês a essência da definição. Tá? Vamos de novo. Bruno, está clara a definição de sistema dinâmico caótico? Por enquanto está claro sim, professor. Tá? Tem que cumprir as 3 exigências. Ok. Ao mesmo tempo, tá, pessoal? O conjunto dos pontos periódicos tem que ser denso no nosso espaço de fase. A função f tem que ser transitiva e a função f tem que ter dependência sensível com respeito às condições iniciais. E esses nomes são o que nós estamos dizendo que eles são. Não tem nada de filme, do Parque de Simulação, não tem nada. Quando é que a função f é transitiva? Quando, dados quaisquer 2 abertos não vazios, existe necessariamente uma condição inicial num deles, cuja órbita intersecta o outro conjunto aberto não vazio. Quando é que a F tem dependência sensível em X? Tá? Quando existir uma constante beta, existe uma constante beta, com a seguinte propriedade: para todo x0 em X e para todo aberto em X que contém o x0, existem um y0 nesse aberto que contém o x0 e um n maior do que zero, tal que o enésimo ponto da órbita do x0 tem distância até o enésimo ponto da órbita do y0 maior do que esse beta positivo que você postula na exigência 3. Ok? Cleilson, está clara a nossa definição? Por enquanto está claro sim, Luiz. Ok. Juan, por favor. O valor de n depende de x sub 0, profe? Pode ser que sim, pode ser que não. Tá? Ok? Mas pode ser que sim. Tá? Tá bom. Ok? Aqui é uma condição de existência, certo? Então, essa existência está vinculada, obviamente, ao x0 que você escolheu e ao aberto y0, desculpe, y que contém o x0. Ok? Então, esses objetos aqui podem estar em função do x0 e do aberto y. Ok? Ok, prof. Ok? Mariana, tudo bem com a nossa definição? Tudo, Luiz, por enquanto sim. Ok. Marina, por favor. Por enquanto, tudo bem. Ok. Paulo? Tudo bem. Renner? Tudo bem. Vinícius? Tudo bem. Muito bem. Antes de irmos pouquinho, eu quero fazer alguns comentários, mas os meus alunos sabem a resposta da pergunta que eu vou fazer aqui. Quando se dá uma definição em matemática, em particular estamos dando uma definição em matemática, qual é a primeira pergunta que nós fazemos? Bruno, por favor. Se existe um objeto que satisfaz essa definição. Exatamente, tá, pessoal? Então, existe algum objeto na nossa galáxia que satisfaça isso? Porque você pode estar sendo tão exigente na sua definição que nenhum objeto cumpra com isso. Ou seja, o conjunto dos objetos que estamos definindo pode ser vazio. Não é o caso. Ok? Não é o caso. Nós vamos discutir um exemplo disso daqui a pouquinho. Tá? Então, indo à frente, o que essas três exigências querem retratar? Ok? Nós vamos lá no livro, num dos livros
do Robert Devaney para tentar explicar isso. Aqui, próximo slide. Isso aqui, pessoal, que está aqui, é uma cópia da página 50 desse livro aqui, ó. Tá? Qual livro? Uma introdução aos sistemas dinâmicos caóticos, segunda edição. Ok? O autor é o Robert Devaney. Tá? Então, na página 50 do livro, desse livro, o Robert Devaney coloca essa definição anterior e aqui está em inglês. Tá? Então, aqui ele vai tratar da noção de sistema dinâmico caótico. Ok? E aqui eu quero destacar esse ponto. Existem muitas possíveis definições de caos em sistemas dinâmicos. Algumas mais fortes, outras mais fracas do que ele irá usar, que é a mesma que nós estamos usando. Escolhemos esta particular definição porque ela se aplica a uma grande classe, a um grande número de exemplos importantes. E porque ela é fácil de ser verificada. Ok? E qual é a definição? É exatamente a que nós demos no slide anterior. Seja V um espaço métrico e F de V em V um sistema dinâmico discreto. Esse sistema dinâmico discreto é dito ser caótico se a função F tem dependência sensível sobre as condições iniciais, é a nossa exigência 3. A F é topologicamente transitiva, é a nossa exigência 2. E os pontos periódicos da F são densos no nosso espaço métrico. É a nossa exigência 1. Ok? Então, o destaque desse slide, pessoal, é o comentário de que existem outras definições de sistemas caóticos. Ok? Então, por favor, quando você for ler algum livro, procure ver lá naquele livro qual é a definição que ele usa. Não há um consenso na matemática sobre as definições de sistemas dinâmicos caóticos. Nós estamos usando essa aqui, ok? Que eu apresentei no slide anterior. Bruno, tudo bem? Ok. Ok? Mas o que essa definição quer capturar, pessoal? O que ela quer fazer? É esse comentário aqui do livro do Devaney. De novo, página 50. Em resumo, uma aplicação caótica ou um sistema dinâmico discreto caótico possui 3 ingredientes. A não previsibilidade, a indecomponibilidade e um elemento de regularidade. Vamos comentar cada um deles. Um sistema caótico é não previsível ou não preditível por causa da dependência sensível sobre as condições iniciais. Ok? Então, aquela terceira definição nossa, a terceira exigência, é que se você errar um pouquinho a condição inicial, as órbitas vão se afastar. Então, não ser predizível é nesse sentido. Ok? Embora o F seja determinístico. A função F é dada, ela pega um elemento no domínio e leva no elemento do contradomínio, ok? Isso não pode ser, não tem como ser mais determinístico do que isso, ok? Mas, se você errar um pouquinho, então aqui é a não previsibilidade do ponto de vista experimental, tá? Então, se você variar um pouquinho a sua condição inicial, pode ser que as soluções se afastem, por causa da dependência sensível das condições iniciais. Ok? E a segunda exigência, o nosso sistema não pode ser decomposto, não pode ser quebrado, ok? Em 2 subsistemas que não se interagem pela F. Por causa, Douglas, da transitividade. Ok? Uma dada órbita tem que visitar quaisquer abertos. Ok? Então, eu não posso separar uma dinâmica caótica, na nossa definição, em outras dinâmicas caóticas, por causa da transitividade. Ok? Tá claro? Tá claro, sim, Luiz. E no meio desse comportamento, a princípio aleatório, no meio disso tudo,
tá? Nós temos um elemento de regularidade. Aqui. O conjunto dos pontos periódicos é regular. Depois de N iteradas, você volta para o mesmo ponto. Mais regular do que isso não existe. E esse conjunto é denso. Ou seja, num certo sentido, quase todos os pontos, né? Num certo sentido de densidade, quase todos os pontos estão sobre uma órbita periódica. Ora, mas se quase todos os pontos estão sobre uma órbita periódica, como é que o sistema pode ser não preditível? Ok? Então, essa é a essência que nós estamos tentando capturar com a nossa definição de sistema dinâmico caótico. Vamos lá. Vinícius, pergunta, por favor. Por enquanto, tranquilo, Luiz. Ok. Renner? Tranquilo, Luiz. Paulo? Tudo certo. Marina, por favor. Tudo bem. Mariana? Tudo certo, Luiz. Juan? Claro, profe. Douglas? Ok, Luiz. Cleilson? Tudo certo, Luiz. Bruno? Por enquanto dá para acompanhar. Ok, então vamos em frente. Aqui está o sistema. Bom, e esse é o primeiro exercício que vai ficar para essa semana. Tá? Bom, lembrar que uma das exigências para que um sistema dinâmico seja caótico é que ele seja transitivo. Tá? Essa proposição me dá uma condição suficiente para isso. Qual é a condição suficiente? Suponha que a F tenha uma órbita densa em X. Ok? A órbita, eu estou supondo que a F tem uma, ou seja, existe uma condição inicial em X, tal que a órbita dessa condição inicial, que é um subconjunto de X, é denso. Eu supondo que exista isso. Se isso acontece, então a F é transitiva em X. Ok? Douglas, está claro a proposição? Tá claro. Você tem o X no espaço métrico e isso que você tem, só isso? Isso. E a F de X em X. Tá ok. Certo? Tá então, ok. a F, no nosso contexto aqui, a F é uma função de X em X, onde X é um espaço métrico. Ok? Então, nós temos um sistema dinâmico discreto. A afirmação é: se existir um x0 tal que a órbita é densa, então a F é transitiva. Óbvio, né? Mas vai ficar para vocês demonstrarem. Ok? É óbvio isso? Hein? É óbvio isso? É óbvio. Ok. Pô, pega dois abertos, ué. Você pega um aberto x1 e pega um aberto x2. Ora, se esse cara é um aberto não vazio, a órbita de X intersecta esse conjunto, porque a órbita de X é densa. Ela intersecta qualquer aberto não vazio, certo? Isso, ok. Então tem um elemento da órbita que está aqui. Ok, tá bom. Ora, mas também tem um elemento da órbita que está aqui, certo? Ok, certo. Bom, então você pega esse como condição inicial. É a órbita desse e é um subconjunto da órbita de X, né? Então ela vai visitar aqui, ué. Tá, ok. Ok? É que eu tava pensando na densidade dos periódicos, não tem nada a ver com isso. Ok? Na densidade de uma órbita. Isso, ok. Tá certo. Ok, pessoal? Então, se existir uma condição inicial cuja órbita é densa no seu conjunto X, então, obviamente, trivial, a demonstração está aqui, a F é transitiva. Ok? E nós vamos usar essa proposição na prova de que um dado sistema dinâmico discreto é caótico. Na hora de mostrarmos a transitividade, nós vamos mostrar que tem uma condição inicial cuja órbita é densa. Isso vai implicar na transitividade, ok? Douglas, tudo bem? Tudo bem, Luiz, agora entendi. Ok, vamos lá então. Muito bem. Muito bem, então vamos lá, vamos para a briga. Vamos em direção ao nosso exemplo de sistema dinâmico caótico. Nós vamos denotar por sigma maiúsculo, vamos falar de sequências infinitas. Eu vou denotar por sigma maiúsculo o conjunto de todas as sequências infinitas formadas por zeros e uns. Então, são todas as sequências infinitas binárias.
ou 0 ou 1. Ok? Ou seja, um elemento nesse conjunto sigma, um elemento S, vai ser uma sequência infinita, onde os termos que aparecem aqui ou são zeros ou são uns. Cleilson, está claro o que nós estamos falando? Tá sim, Luiz. Muito bem. Então, esse é o objeto de discurso nosso. Esse vai ser o nosso X. O nosso X vai ser o sigma. Ok? Um conjunto não vazio por enquanto. Tá? Daqui a pouco a gente vai colocar uma métrica nesse cara. Ele vai ser um espaço métrico. Tá? Eu vou usar essa notação aqui, pessoal. Então, se aparecer um conjunto finito de zeros e uns com uma barra em cima, significa dizer que eu vou repetir infinitamente o bloquinho dado por esses símbolos. Ok? Por exemplo, a sequência infinita 1 barra é 1, 1, 1, 1, 1 em todos os elementos. A sequência infinita 0, 1 barra. Eu vou repetir infinitamente o 0, 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 e assim por diante. A sequência 1, 0, 0 barra. Eu vou repetir 1, 0, 0 infinitas vezes. 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0 e assim sucessivamente. Ok? Cleilson, está clara a anotação? Tá claro sim, Luiz. Ok. Juan, está clara a nossa anotação? Sim. Ok. Marina, está clara a nossa anotação? Tá claro, sim. Mariana, por favor. Tá sim. Muito bem, então vamos em frente. Então agora eu quero colocar uma métrica nesse conjunto das sequências infinitas binárias. Então, dados dois elementos, S e T, aqui. S é uma sequência infinita formada por zeros e uns. T é uma sequência infinita formada por zeros e uns. O que eu vou definir como sendo a distância entre a sequência S e a sequência T? É esse objeto que está aqui. Eu pego a série, tá? Cujo termo geral eu pego o iésimo elemento da sequência S, pego o iésimo elemento da sequência T, tomo a diferença, pego o valor absoluto e divido por 2 elevado a I. Ok? Esse objeto, esse número, eu vou chamar de distância de S a T. Ok? O segundo exercício dessa semana, pessoal, dessa aula, é mostrar que essa expressão 1 está bem definida, ou seja, que para qualquer S e para qualquer T, para qualquer S e para qualquer T, isso aqui é um número real. Para mostrar que está bem definido, tem que mostrar que essa série converge, tem que ser um número real, e que essa função que está sendo definida aqui é uma métrica em sigma. Ou seja, valem essas 3 exigências para ser uma métrica. Ok? Tá? Então, o segundo exercício dessa nossa aula é mostrar isso. Mostrar que essa função que está sendo definida aqui está bem definida e, de fato, é uma métrica em sigma. Eu vou assumir que isso seja verdadeiro. Ok? Bruno, tudo bem? Ok. Cleilson, tudo bem com a nossa definição? Tudo ok, Luiz. Juan, tudo bem com a nossa definição? Tudo bem, prof. Ok? Então, vamos trabalhar com 3 exemplos aqui, pessoal, para a gente ter um gostinho de como é que a gente usa essa métrica, como é que a gente usa essa distância no conjunto das sequências infinitas binárias. Eu trouxe 3 exemplos aqui. O primeiro exemplo é isso aqui. Isso aqui é o nosso S, isso aqui é o nosso T. Então, se você traduz aqui, o nosso S, a nossa sequência infinita binária, é formada por repetições do bloquinho 0. Então, é 0, 0, 0 e assim por diante.
Obviamente, isso aqui é uma sequência infinita binária. Essa nossa sequência T é a repetição infinita do bloquinho 1. 1, 1, 1. Obviamente, é um elemento em sigma, uma sequência infinita binária. Qual a distância entre essas duas sequências? Aplica a definição. Pega o iésimo termo da sequência S, o iésimo é o zero, todos são zero. Subtraio do iésimo termo da sequência T, todos são iguais a 1. Pego o valor absoluto, vai ficar 1, e divido por 2i. Ora, mas isso aqui para nós é a série geométrica de razão meio. E a série geométrica de razão meio converge para 1 sobre 1 menos a razão, que dá 2. Portanto, a distância entre essas duas sequências infinitas binárias é 2, segundo a nossa métrica D. Cleilson, tudo bem? Tudo sim, Luiz. Bruno, tudo bem? Ok. Vamos para o segundo exemplo, pessoal. Esse é o nosso S e esse é o nosso T. Então, quem é o nosso S nesse caso? No exemplo 2. É a sequência infinita binária formada por bloquinhos zeros e uns. 0, 1, 0, 1, 0, 1. E eu repito isso infinitamente. Ok? E quem é a sequência T? A sequência T é a sequência formada pela repetição do bloquinho 1. 1, 1, 1. Faço isso infinitamente. Ok? Obviamente que ambas são sequências em sigma. Ok? E queremos calcular a distância entre essas duas sequências. Bom, aplica a definição. Ok? Então, o que dá a definição? Volta para cá. Eu pego o iésimo elemento da sequência S, subtraio do iésimo elemento da sequência T, tomo o valor absoluto e divido por 2 elevado a I. Tá? Bom, se você faz isso, você cai nessa expressão, e essa aqui é uma série geométrica de razão 1/4. E a série geométrica de razão 1/4 converge para essa soma, que vai dar 4/3. Então, a distância... Alô? Alguém caiu aí? Acho que o professor... Pensei que eu que tinha travado. Foi não? Travou, pensei que eu que tinha travado, mas acho que foi você, Luiz. Acho que caiu essa internet. Ok, a minha aparentemente está normal aqui, pelo menos para mim. Ok? Agora tá normal. O exemplo 3 aqui, tudo bem? Está enxergando? Agora sim. Ok? Então, você pega qualquer sequência infinita binária. Você pega qualquer S em sigma. A partir dela, eu defino uma nova sequência que eu vou chamar de chapéu da S. Chapéu da S. Como é que eu defino o chapéu da S? Tomando o chapéu de cada um dos elementos. E o que significa tomar o chapéu de cada um dos elementos? É trocar o elemento. Se o elemento de índice J for 1, o chapéu dele é 0. E se ele for 0, o chapéu dele é 1. Ok? Então, se aqui for 0, aqui embaixo é 1. Se aqui for 1, aqui embaixo é 0. E assim para todos os elementos. Douglas, tudo bem? Certo, Luiz. Ok. Mariana, tudo bem? Tudo bem. Marina, tudo bem? Tudo. Só pode voltar rapidinho no slide anterior, por favor? Posso? Ali no exemplo 2, eu tomei o SI como... Ele pode ser tanto 0 quanto 1? Não, ele é 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ok? Certo. Ok? Então, quando você tomar a diferença correspondente, se for par, vai dar 1 a diferença, e se for ímpar, vai dar 0. Ok? Por isso que aqui vai entrar 4i e não 2i. Aqui a diferença é sempre 1. Ok?
Ah, sim, entendi. Tudo bem? É só você fazer direitinho que você vai perceber que vai dar essa expressão. Ah, tá certo. Tá? Podemos fazer aqui, ué. Deixa eu limpar esse slide. Deixa eu limpar isso aqui tudo. Fazemos aqui. Tá? Então, vamos lá. Qual que é a definição? A definição da distância da S até a T é a série I igual a 0 até infinito, valor absoluto do SI menos o TI dividido por 2I. Ou seja, então, para N igual a 0, tá? Para N igual a 0, eu pego o primeiro elemento aqui, que é o S0, que é 0, menos o primeiro elemento aqui, que é 1, certo? Tudo bem, Marina? Tudo bem. O valor absoluto da diferença vai dar 1. Então, vai dar 1 sobre 2 elevado a 0, certo? Certo. Mas, para I igual a 1, para I igual a 1, o S1 é 1 e o T1 é 1. Então, a diferença vai dar 0. Vai dar 0. Ok? Mais. Ok? Marina, tudo bem? Tudo bem. Para I igual a 2, eu vou no S2. O S2 é 0, certo? E o T2 é 1. Então, a diferença em valor absoluto vai dar 1. Então, vai dar 1 sobre 2 elevado a 2, certo? Certo. Mais 0 mais 1 sobre 2. O que vai aparecer aqui? 4. 4 e assim por diante, ok? Então, quando você escrever isso aqui vai ficar 1 sobre 2, vai ficar 1, né? Me permita arrumar aqui. Isso aqui vai dar 1, né? Isso aqui vai dar 1, esse primeiro termo vai dar 1. 2 elevado a 0 vai dar 1, então vai dar 1 mais 1 quarto mais 1 sobre 4 ao quadrado mais etc, ok? Que é exatamente isso aqui, ok? Obrigada. Nada. E aí a série geométrica de razão 1 quarto, a soma vai dar 4 terços. Tudo bem? Entendi, tudo bem. É só fazer direitinho, né? Colocar a definição e você vai ver que vai dar certo, tá? Muito bem. Voltando aqui para o chapéu. Então, você me dá qualquer sequência em sigma, eu construo a sequência chapéu dela, que é trocando os termos correspondentes. Se for 0, eu coloco 1, se for 1, eu coloco 0. Então, quanto é que dá, Marina, a distância entre essas duas sequências? Ok? Ora, aplica a definição. A distância entre o S e o S chapéu é a série I igual a 0 até infinito, SI menos o SI chapéu sobre 2 elevado a I. Marina, tudo bem? Tudo bem. Quanto é que dá o numerador aqui sempre, em valor absoluto? Se aqui for 0, aqui é 1. Então, a diferença vai dar 1 em valor absoluto. E se aqui for 1, aqui vai dar 0. Então, a diferença vai dar 1 em valor absoluto, certo? Certo. Então, aqui vai dar a série 1 sobre 2i, que é exatamente o que está aqui. É uma série geométrica de razão meio, cuja soma é 2. Ok? Marina, tudo bem? Tudo bem, sim. Mariana, tudo bem? Tudo bem, Luiz. Ou seja, pessoal, o que eu quero enfatizar com esses exemplos é que dá para a gente fazer continhas e calcular a distância entre duas sequências em sigma. Ok? Tá? Muito bem. E então, sigma, que é o nosso conjunto não vazio das sequências infinitas binárias, com essa métrica aqui em 1, é um espaço métrico. Muito bem. Então, nós estamos com um objeto já bem definido, bem caracterizado. Tá? Muito bem. Essa proposição é essencial para o que nós vamos fazer. Eu vou demonstrá-la com cuidado. E a demonstração é trivial. Ok? Considere duas sequências binárias infinitas em sigma. Se os termos iniciais, o S0 foi igual ao T0,
o S1 foi igual ao T1 e o Sn foi igual ao Tn, se isso acontece, então a distância entre essas duas sequências é menor ou igual que 1 sobre 2 elevado a n, onde esse n aqui é exatamente esse n que está aqui. Ok? Bruno, está claro a proposição? Tá claro sim. Cleilson, por favor, está clara a proposição? Tá claro sim, professor. Então, de novo, pessoal, se eu pego duas sequências binárias infinitas em sigma, se elas coincidem nos n mais 1 primeiro termos, n mais 1, né, que começa no zero, se elas têm os n mais 1 primeiros termos iguais, então a distância entre elas é menor ou igual do que 1 sobre 2 elevado a n, onde o n aqui é exatamente o n que eu estou tomando. Vamos provar isso. A prova aqui é elementar. Aplica a definição da distância. A definição é exatamente isso. Agora, separo essa série em duas somas. A primeira parcela, eu estou somando os n mais 1 primeiros termos. E a segunda parcela, eu estou somando do termo n mais 1 em diante. Ok? Eu separei em duas somas. Ora, por hipótese, SI é igual a TI para I de 0 a TN. Então, essa parcela aqui dá zero. Aqui. Sobra só essa parcela aqui. Essa parcela aqui, pessoal, eu vou majorá-la. Essa diferença aqui, pessoal, o SI menos o TI é menor ou igual que 1 para todo I. Ok? Isso é verdadeiro sempre, porque a nossa sequência é binária, zeros e uns. Ou esse é 0 ou 1, ou esse é 0 ou 1. Portanto, essa diferença em valor absoluto é sempre menor ou igual que 1. Ok? Então, essa parcela aqui, essa que está aqui, é menor ou igual do que 1 sobre 2 elevado a I. Mas nesses índices aqui, do n mais 1 em diante. Ok? Agora, essa expressão aqui, quando o I é n mais 1, vai ficar 1 sobre 2 elevado a n mais 1. Mas, quando o I é n mais 2, é 1 sobre 2 elevado a n mais 2. E assim sucessivamente. Ok? Então, essa expressão aqui é menor ou igual que essa, e essa é igual a essa. Aí você coloca 1 sobre 2n mais 1 em evidência. Então, isso aqui vai ficar igual. Eu vou colocar 1 sobre 2n mais 1 em evidência. O que sobrou? Sobrou 1 mais, aqui, meio, mais, etc. Ok? Ora, o que é essa expressão aqui? Essa expressão que está aqui é exatamente essa. É a soma da série geométrica de razão meio. É essa expressão que está aqui. E 1 sobre 2n mais 1 está aqui. Agora, essa expressão aqui, a gente já viu que a soma é 2. A soma de uma série geométrica de razão meio. Então, essa expressão dá 2. O 2 eu cancelo com esse cara. Então, dá exatamente 1 sobre 2 elevado a n. Só que tem uma desigualdade aqui. Ok? Então, voltando, se os n mais 1 primeiros termos das duas sequências coincidem, então a distância entre elas é menor ou igual do que 1 sobre 2 elevado a n. Vinícius, tudo bem? Tudo, Luiz. Ok. Renner, tudo bem? Tudo bem. Paulo? Tudo bem. Guarda isso. Isso é essencial. Tá? Muito bem. E aqui está o nosso objeto de estudo. Em português é conhecido como função deslocamento. Em inglês é o shift map. Ok? O que é a função deslocamento? Eu vou denotar por sigma minúsculo. É uma aplicação que vai do nosso espaço métrico sigma maiúsculo no espaço métrico sigma maiúsculo. E o que ela faz? Dado uma sequência infinita no nosso conjunto sigma, S0, S1, eu apago o primeiro dígito.
eu deleto o primeiro dígito. Obviamente, o objeto é uma sequência infinita binária. Ok? Tá claro como é que atua, como é que age a nossa função, Cleilson, por favor? Tá sim, Luiz. Ok? Bruno, tá claro como é que atua a função deslocamento? Ok. Tá? Então, do ponto de vista informal, a função deslocamento, ela apaga o primeiro dígito da nossa sequência. Ok? Eu vou lá e apago. Juan, está claro a função deslocamento? Sim, profe. Juan, essa função é probabilística? Probabilística. Não, né? Ela é completamente determinística, certo? Correto. Não tem como ser mais determinístico. Você me dá uma sequência infinita de zeros e uns. Essa sequência, qual é a imagem pela função de deslocamento? Eu apago, eu tiro o primeiro dígito, tiro o primeiro elemento. Ok? Ok. Perfeitamente determinística. Mariana, concorda, por favor? Concordo, Luiz. Marina, por favor? Tá certo. Tá? Essa observação é trivial, tá, pessoal? Essa função sigma é sobrejetora, mas não é injetora. Ok? Douglas, como é que você mostra que essa função é sobrejetora? Alô, tá me ouvindo? Tô? Você pega... Pega qualquer sequência aqui, certo? Ok. Você quer mostrar que tenha uma sequência aqui cuja imagem é levada na sua. Você adiciona um atrás ou 0 atrás. Você pode colocar, ou seja, dado uma sequência aqui, eu pego uma sequência aqui, que é exatamente a sequência que você me deu, e coloco como primeiro dígito o 0 ou 1, não interessa, certo? Isso, ok, certo. Okay. E a imagem apaga esse cara e dá exatamente a sequência que você pegou. Mas isso, Douglas, já mostra que ela não é injetora, certo? Certo. Ok? Ok. Tudo bem, pessoal? Se você pega duas sequências distintas no domínio, cujo primeiro dígito é distinto, o restante são iguais, as imagens são as mesmas, né? Porque apaga o primeiro dígito. Então, ela é 2 para 1, certo? Cada elemento da imagem tem como pré-imagem duas sequências, ok? Distintas, com o primeiro dígito distinto, certo? Nada demais. Certo, Luiz. Tá? Nada demais. Tudo besteira. Mas o mais interessante, aqui não vou comentar sobre isso, essa função é contínua, tá, pessoal? Então, você tem um espaço métrico aqui, você tem um espaço métrico aqui, que é o mesmo, então você pode falar de continuidade, né? Essa função, por incrível que pareça, é contínua. Mas não interessa aqui pra gente. Tá? Então, mais do que determinística, ela é determinística contínua. Não, ela é sobrejetora e não injetora. Tá? Mas não interessa, vamos para a briga aqui. Esse é o teorema, é um teorema de existência. Bruno, confere? Lá Sim, na ok. nossa definição, a gente tinha que mostrar que tem um objeto no universo que cumpria a definição de ser um sistema dinâmico caótico, certo? Ok. Essa é a minha afirmação. Essa função, deslocamento, é um sistema dinâmico caótico. Ok? Certo. Esse é o teorema nosso, principal objeto da nossa discussão. Ou seja, essa função aqui, michuruca, que deleta, apaga o primeiro dígito, ela satisfaz essa definição. Onde o x para a gente aqui, o x aqui é o sigma, maiúsculo, é o sigma maiúsculo, e a nossa função f é o sigma minúsculo. Ok? Aquela receita cumpre com isso. Por incrível que pareça. Portanto, é um sistema dinâmico caótico determinístico, tá, pessoal? Não tem aleatoriedade, não tem nada. É uma função michuruca. Apagar, deletar o primeiro dígito da sua sequência infinita. Ok? Bem, então vamos mostrar isso. Prova do teorema. Para provar este teorema, precisamos mostrar que a função deslocamento tem
Item 1. Densidade de pontos periódicos. Nós vamos mostrar que o conjunto dos pontos periódicos da função de deslocamento é denso naquele conjunto sigma, que é o x nosso. Ela é transitiva. Para mostrar a transitividade, nós vamos mostrar aqui, Douglas, aquela proposição do início. Nós vamos mostrar que tem uma condição inicial cuja órbita é densa em sigma. Isso implica transitividade, ok? Ok. E depois nós vamos mostrar que ela tem sensibilidade com respeito às condições iniciais. Ok? Vamos fazer isso. Se a gente conseguir fazer isso, se eu conseguir convencê-los, eu vou soltar uma caixa de foguete aqui. Ok? Porque isso é essencial no que a gente está discutindo. Tá? Vamos lá. Prova da densidade dos pontos periódicos. Ok? Então, denota o conjunto dos pontos periódicos da aplicação de deslocamento por P índice sigma minúsculo. Eu quero mostrar que esse conjunto aqui, ele é um subconjunto de sigma maiúsculo. Ok? Eu quero mostrar que ele é denso. Ok? O que significa mostrar que ele é denso? Cleilson, por favor. Ok? Mostrar que os pontos dele estão tão próximos de qualquer ponto de sigma, certo? Tudo bem, Cleilson? Tudo ok. Então eu vou pegar, vê se concorda comigo, Cleilson, por favor. Eu vou pegar um elemento arbitrário qualquer de sigma, o S. Ok. Arbitrário, ok? E vou pegar um epsilon positivo arbitrário. Então aqui o S é arbitrário, o epsilon é arbitrário. Ok? Sim. Ok. Então eu vou pegar aqui a bolinha centrada em S de raio epsilon, certo? Tranquilo. Ok? E vou mostrar que tem um ponto periódico aqui dentro. Eu vou chamar de S', ok? Sim. Com isso eu mostro a densidade, concorda? Concordo. Ou seja, dado um ponto qualquer do nosso conjunto e dado uma distância positiva qualquer, vai ter um elemento S' Periódico, né? periódico com a distância até o S menor do que o valor que você me deu. Tranquilo, Okay? Luiz. Então, com isso, eu mostro a densidade. Ok? Cleilson, concorda? De acordo. De acordo. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos fazer isso. Então, fixa arbitrariamente o S e fixa arbitrariamente o epsilon. Fixado. Aí eu vou lá na reta real, Cleilson. A reta real está aqui. O zero está aqui. O epsilon que você pegou está aqui. Fixado. Ok? Sim. E agora escolho um número natural N0, tal que 1 sobre 2 elevado a N0 é menor do que o epsilon. Concorda comigo que é possível fazer? Sim. Ok? Como é que a gente chama essa propriedade dos números reais, Cleilson? Arquimediano? Isso, é a propriedade arquimediana dos números reais. Você, Ok. fixado um epsilon positivo, eu consigo encontrar o número natural N0, tal que 1 sobre 2 elevado a N0 é menor do que epsilon. Ok? Mariana, tudo bem? Sim, Luiz. Marina, tudo bem? Tudo bem. Agora, pessoal, o truque. Eu venho aqui na sequência S que está fixada, então essa sequência S, ela é o S0, ela é um S1, ela é um S2. Eu vou até esse índice aqui. Eu vou até no SN0. Depois aqui viria, me permita brincar aqui, o seguinte, quem que é o seguinte? É o SN0 mais 1 e assim por diante. Ok? Eu venho aqui e olho os N0 mais 1 primeiros elementos. N0 mais 1. Identifico quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro e quem é o N0 mais 1 ésimo. Ok? Mariana, tudo bem? Tudo, Luiz. Marina, tudo bem? Tudo bem.
Agora, eu pego esse bloquinho e repito infinitamente. E chamo essa sequência de S'. Ok? Óbvio que esse cara é um elemento sigma. Eu estou pegando uma sequência infinita binária. Cleilson, tudo bem com a nossa construção? De acordo, Luiz, tranquilo. Muito bem. Cleilson, o que acontece com essa condição inicial, para essa sequência, quando você aplica sigma minúsculo uma vez? Ela deleta esse primeiro termo? Deleta o primeiro termo. O que acontece quando você aplica a segunda vez? Apaga o S1. O que acontece quando você aplica N0 mais uma vezes? Apaga o SN0. O que sobra? Do SN0 mais um para frente. Mas o que é para frente? É a repetição desse bloquinho, certo? Ah, tá ok. Sobra ele mesmo, certo? Sim. Então, quando eu aplicar esse cara aqui, eu tenho o próprio S', certo? Tranquilo. Você deletou os primeiros, mas o que sobrou é igual a ele, ué. É ele mesmo, ok. Então, eu observo que eu tenho um ponto periódico de período N0 mais 1, certo? Sim, de acordo. Ok? Então, esse cara aqui construído, pessoal, essa sequência aqui, ele é um objeto do nosso conjunto dos pontos periódicos. Ok? Então, você me deu uma sequência arbitrária, me deu um epsilon arbitrário, eu construí um ponto que é um ponto periódico de período N0 mais 1. Agora, qual a distância entre esse, Cleilson, e esse, por favor? Ora, eles coincidem nos N0 mais 1 primeiros dígitos, certo? Sim. Aplica a proposição. Se eles coincidem nos N0 mais 1 primeiros dígitos, a distância entre eles é 1 sobre 2 elevado a N0, ok? De acordo. Que é menor do que epsilon, por construção. Nossa. Portanto, o conjunto nosso é denso. Fantástico. Okay? Tudo bem? Tudo ok, obrigado. Mariana, tudo bem? Tudo bem, Luiz, perfeito. Marina, tudo bem? Tudo bem. Vinícius, por favor. Tudo bem, Luiz? Ok. Renner? Show de bola, Luiz. Bruno? Ok. Ok. A construção é claríssima, né, pessoal? Juan, por favor. Entendi, prof. Ok. Douglas? Chique, Luiz, chique. Ok? Então, você me dá um ponto arbitrário, eu quero mostrar que tão perto dele quanto eu queira tem um ponto periódico. Esse tão perto quanto eu queira é o epsilon arbitrário que você fixou. Aí eu consigo construir um ponto periódico que está a distância menor do que epsilon do ponto que você me deu. Portanto, o conjunto dos pontos periódicos é denso. O item 1, concluído. Vamos para o item 2. A construção do item 2 é mais fantástica ainda, hein, pessoal? Como é que eu vou mostrar a transitividade? Douglas, eu vou mostrar a transitividade usando a proposição 1, certo? Nós vamos construir uma condição inicial tal que a órbita dessa condição inicial é densa no nosso conjunto X, que é o sigma. Tudo bem, Douglas? Ok. Então, isso vai implicar, via proposição 1, que a nossa aplicação, o deslocamento, o shift map, é transitivo, ok? Muito bem, então vamos lá. Então, como é que eu vou construir essa condição inicial? Eu vou construir por essa receita aqui determinística. Ok? Então, eu tenho que dar uma maneira de te dizer quais são os elementos, né, da minha sequência de zeros e uns. Então, eu vou começar assim. Eu pego todas as combinações possíveis de blocos de comprimento 1, formado por zeros e uns. Tá claro, Douglas?
Tá claro, sim. Então, eu tenho um bloquinho que é o 0 e tenho um bloquinho que é o 1, certo? Certo. Depois, eu coloco todas as combinações possíveis de zeros e uns de comprimento 2. Então, são os dois blocos. Então, eu tenho 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Ok? Como é que fala? A ordem faz diferença aí. A ordem não faz diferença. Ah, não faz? Você Não pode botar faz. um no Então, começo? você coloca em qualquer ordem que você queira. Primeiro, bloquinhos de comprimento 1. Depois, bloquinhos de comprimento 2. Ok. Depois, bloquinhos de comprimento 3. Depois, bloquinhos de comprimento 4. Bloquinhos de comprimento N. Bloquinhos de comprimento N mais 1. Bloquinhos de comprimento N mais 2. E assim sucessivamente. Ok? Ok, ok. Está clara a construção do S asterisco? A construção tá clara, sim. Né? Juan, está clara a construção do S asterisco? Está clara, profe. Ok? Então, recapitulando aqui, pessoal, onde um K bloco é construído com todas, tá? Combinações de comprimento K feita com os dígitos zeros e uns. Ok? Tá? Luiz, Pois não. por exemplo, você pega os 10 primeiros números aí, certo? O um bloco, os dois um blocos e os 4 dois blocos. Ok. Aí esses números vão aparecer de novo, certo? Lá na frente. Tudo bem, mas 10 blocos, isso? não é isso que eu estou dizendo. Ah, não é Dizendo assim, né? que a receita de construção, eu vou partir, então, da esquerda para a direita. E quem é o primeiro dígito? O primeiro dígito eu vou construir com blocos de comprimento 1 de zeros e uns. Ok? Ok. Então, você escolhe. Então, eu pego todos os bloquinhos de comprimento 1 feitos com zeros e 1. Ou é 0, 1, ou é 1, 0. Ok? Certo, ok. E repito agora com K blocos. Todos os bloquinhos de comprimento 2, todos os bloquinhos de comprimento 3, todos os bloquinhos de comprimento 4 e etc. E assim vou ad infinito. Ok? Ok. Ok? O que você perguntou faz sentido, mas eu não estou olhando com essa ótica. Ah, Ok? entendi. Tá? Tudo bem? Muito bem. Então, nós temos uma receita para construir o S asterisco. Óbvio, como o Douglas destacou, o S asterisco não é único, tá, pessoal? Eu posso trocar a ordem aqui, 0, 1, eu continuo com a minha receita, então eu teria um outro S asterisco, mas não interessa isso. A gente vai ver por que não interessa, ok? Douglas, tudo bem? Entendi, sim, Luiz. Afirmação: a órbita dessa condição inicial, essa órbita, esse conjunto, é denso em sigma. Ok? Vamos mostrar isso. O que significa dizer que é denso em sigma? De novo. Então, nós vamos pegar, o sigma está aqui, sigma está aqui, nós vamos pegar um elemento qualquer, S em sigma, vamos pegar um epsilon qualquer, positivo, construímos a bolinha de centro nesse ponto arbitrário e com esse epsilon arbitrário, nós vamos mostrar que tem um elemento da órbita do S asterisco que está aqui dentro. Ou seja, tão próximo de qualquer elemento de sigma, existe um ponto da órbita do S asterisco. Ok? Cleilson, tudo bem? Tudo ok, Luiz. Só uma É isso que dúvida nós vamos antes. fazer. Aqui está um slide. Tá? Então, você pega um elemento arbitrário fixado qualquer de sigma. E pega um epsilon arbitrário fixado qualquer positivo. De novo, propriedade arquimediana, existe um N1 natural, tal que 1 sobre 2 elevado a N1 é menor do que esse epsilon. Ok? Propriedade arquimediana dos números reais. Tá? Eu vou lá, pessoal, e olho os primeiros N1 mais 1 dígitos da sequência dada S.
Ok? Eu olho o S0, o S1, o S... vou até o S índice N1. E chamo de alfa essa parte aqui. Essa sequência finita com os N1 mais um primeiro dígitos da sequência dada S. Aqui. Ok? Então, o alfa, para mim, é esse bloquinho aqui. Aí, Douglas, esse bloquinho aqui tem comprimento N1 mais 1, certo? Certo, certo. Formado por zeros e uns, certo? Correto. Então, esse segmento, nessa ordem aqui, ele vai ser um dos bloquinhos quando K for N1 mais 1. Concorda? Concordo. Então, ok? Então, Consegue usar... esse segmento finito aqui de N1 mais 1 termos, ele é um dos blocos que aparece nos N1 mais 1 blocos do S asterisco. Em alguma posição lá. Concorda, Douglas? Isso, concordo. Ok? Aí, Douglas, você agora conta quantos dígitos tem lá em S asterisco antes de aparecer o S0. Ok? Então, ele vai aparecer em algum canto aqui. O alfa vai aparecer em algum canto aqui. Aí eu conto quantos dígitos eu tenho. 1, 2, 3, 4, até chegar nele. Eu vou supor que essa quantidade aqui é M. Eu tenho M de Maria dígitos. Ok? Ok. Tudo bem, Douglas? Tudo bem, tudo bem. Então, o que acontece com S asterisco, Douglas, quando você aplica sigma M vezes? Vai chegar onde você... Vai chegar lá... Deleta tudo isso, certo? Vai chegar nesse bloquinho. Exatamente. Vamos lá. Eu vou supor que eu tenho M dígitos lá. Então, quando eu aplicar M vezes a função de deslocamento, eu vou chegar exatamente no alfa. Ok? Tudo bem? Ora, mas então agora a S dada, e esse cara aqui tem os N1 mais 1 primeiros termos coincidentes. Certo? Portanto, a proposição 2 diz que a distância entre eles é menor ou igual que 1 sobre 2 elevado a N1. Mas 1 sobre 2 elevado a N1 é menor do que epsilon. Portanto, esse ponto aqui, essa sequência, que é um elemento da órbita do S asterisco, tem distância até o S menor do que epsilon. Ora, então isso é uma prova que essa órbita é densa em sigma. Ok? Concorda, Douglas? Isso, concordo. É bonito e... E acabou. Chique demais. Ok? Vinícius, tudo bem? Tudo bem, Luiz? Bem legal. Ok, Renner? Tudo bem? Tudo bem, Luiz? Paulo? Tudo bem. Parece milagre isso, né, pessoal? Marina, por favor. Tudo bem. Mariana? Tudo bem, Luiz. Ok? Então, pessoal, nós temos uma condição inicial. Deixa eu melhorar isso aqui tudo. Nós temos uma condição inicial que eu construí, tá aqui, essa condição. Não é única, obviamente, tá? Cuja órbita está tão próxima quanto eu quero, epsilon próxima, de qualquer ponto do nosso espaço de fase. Portanto, a órbita dessa condição inicial é densa no nosso espaço de fase. E, pela proposição 1, existir uma órbita densa implica que o nosso sistema dinâmico discreto é transitivo. Portanto, o item 2 da definição de sistema dinâmico discreto é satisfeito. Falta o item 3. Nós vamos mostrar que o nosso sistema dinâmico discreto é sensível com respeito às condições iniciais. Vou voltar lá, pessoal, para recapitular o que é a definição disso. Aqui. Quando é que um dado sistema dinâmico discreto tem dependência sensível? Existe uma constante, eu vou dizer qual é a constante, no nosso caso, que satisfaça isso aqui. Para toda condição inicial e para todo aberto contendo essa condição inicial, vai existir
uma outra condição inicial dentro desse aberto e um N tal que o enésimo ponto das órbitas se afastam mais do que essa constante que existe. Ok? Vamos lá? Vamos vestir essa exigência no nosso caso. Aqui. Sensibilidade. Provaremos agora que a função de deslocamento tem dependência sensível. Tá? Aquela definição que eu dei, tá, pessoal? Dada uma sequência arbitrária, nós vamos construir o chapéu trocando o dígito. Se o dígito for 0, eu troco por 1, se for 1, eu troco por 0. Ok? Aquele procedimento lá atrás que a gente viu. Eu vou pegar a constante beta como sendo 19 décimos, 1,9, que é positivo. Ok? Então, essa vai ser a constante lá da exigência da definição do item. Eu estou dizendo quem é. 19 décimos. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Fixa arbitrariamente faz o papel do x0 na nossa definição. Fixa arbitrariamente uma sequência binária infinita em sigma. E fixa arbitrariamente o epsilon positivo. Então, pessoal, o nosso y vai ser a bola de centro S e raio epsilon. Esse vai ser o nosso aberto, a nossa bola aberta. Ok? Ou seja, você dado o x0 e dado o y vai ser a nossa bola, ou seja, dado o epsilon, tá? O que eu quero mostrar? Então, eu tenho aqui o S e tenho aqui o nosso Y. Eu quero mostrar que tem um elemento aqui, que lá eu chamei de Y0, aqui vai ser S duas linhas, dentro dessa bola. Eu vou mostrar, então, que existe um S duas linhas dentro dessa bola, e vou mostrar que tem um N maior do que 0, tal que o enésimo ponto da órbita de S, comparado com o enésimo ponto da órbita do S duas linhas, tem distância maior do que beta. É isso que nós vamos fazer. Ok? Então, vamos lá. Então, dados o S e o epsilon, propriedade arquimediana de novo. Nós vamos pegar o N índice 2, tal que 1 sobre 2 elevado ao N índice 2 é menor do que epsilon. Ok? Fazemos isso. Agora, eu vou pegar o S duas linhas. Quem vai ser o S duas linhas? Eu vou pegar os N2 mais 1 primeiros termos do S. Vou até o índice N2 aqui. Tá? E depois, para os seguintes, eu vou pegar o chapéu. O chapéu do seguinte, o chapéu do seguinte, o chapéu do seguinte. Ok? O chapéu do seguinte, o chapéu do seguinte, o chapéu do seguinte, e assim por diante. Marina, está claro o que nós estamos construindo? Tudo certo. Tá? Você me dá o S e me dá o epsilon. Eu acho o N2 que satisfaça isso. Para esse N2, eu venho aqui e acho e vou até o índice N2. Copio esses N2 mais 1 primeiro dígitos e troco os dígitos correspondentes. Tá? Construo esse cara. Obviamente, isso aqui é uma sequência infinita binária. Ok? Ora, qual é a distância entre essa sequência e a sequência arbitrária fixada? Ora, elas têm os N2 mais 1 primeiro dígitos correspondentes iguais. Pela proposição 2, a distância entre elas é menor do que epsilon. Ok? Agora, Marina, por favor, quando aplicar nessa sequência, sigma N2 mais uma vezes, o que nós vamos fazer? Quando você aplicar sigma uma vez aqui, o que você faz? Vai pegar os
N mais 1. Você vai apagar o primeiro, certo? Quando você aplicar tá, uma vez. Certo? Quando você aplicar Uhum. 2 vezes. Vai apagar o segundo. Quando aplicar N2 mais uma vez. Vai apagar os N2 mais 1. Isso. Vai sobrar daqui para lá, certo? O que sobrou daqui para lá, Marina, é o chapéu do correspondente da S, certo? Certo. Portanto, se na da S fosse 0, aqui seria 1. Se fosse 1, seria 0. Então, quanto é que dá a distância entre essas duas sequências? Ok? Isso aqui é um ponto, esse cara aqui pertence à órbita de S. Eu estou pegando o S e aplicando o sigma N2 mais uma vez. E esse ponto aqui pertence à órbita do S duas linhas. Ok? Ora, pela discussão que nós estamos acabando de chegar à conclusão, é que aqui eu vou ter SN2 mais 1, SN2 mais 2, só que aqui eu vou ter os correspondentes termos com chapéu. Então, a gente já viu lá atrás, no exemplo 3, que a distância entre essas duas é 2. E 2 é maior do que 1,9, que é o nosso beta. Ok? Portanto, o que nós estamos obtendo? Nós estamos obtendo um ponto S duas linhas que tem distância até o S menor do que o epsilon, e nós estamos achando um número natural, que é o N2 mais 1, esse é o nosso N, tal que esse ponto da órbita do S tem distância até o correspondente ponto da órbita do S duas linhas maior do que beta. Ou seja, você, mesmo que comece pertinho, você se afasta depois dessa quantidade de tempo. Ok? Marina, tudo bem? Tudo bem, sim. Mariana, tudo bem? Tudo bem, Luiz. Ok. Bruno, por favor. Professor, volta um slide. O S duas linhas está no conjunto Y. Está no nosso Y, que é a bola de centro em de S e raio epsilon, né? Porque ele tem distância até o S menor do que epsilon. Aqui. Certo? Tá, ok, beleza, certinho. Isso aqui, a distância do S até o S duas linhas, aqui menor do que epsilon, implica que o S duas linhas está na bola de centro S e raio epsilon. Certo? Perfeito. Certinho. Okay? Ele tem distância até o centro menor do que o raio. Ok? Ok. Cleilson, por favor. Sensacional, Luiz. Isso. Douglas, por favor. Chique, Luiz. Bonito isso aí, é? Juan. Tudo claro, profe. Tudo claro? Marina, por favor. Tudo certo. Mariana, por favor. Tudo ok também, Luiz. Paulo. Ok. Renner. Tudo certo, Luiz. Okay. Foi feito para dar certo isso, né? Quê? Foi feito para dar certo, parece. Não, isso é um milagre. É um milagre. Sim. Vinícius? Ué. Se eu chegar lá em Brasópolis, lá no interiorzão de Brasópolis, Vinícius vai confirmar. Se chegar lá em Luminosa, Vinícius, e apresentar esse negócio, eles mandam fazer uma igreja para mim, ué. É um milagre. Lá manda mesmo. É muito mais difícil que andar sobre as águas, né? Transformar água em vinho. Isso é muito mais difícil. Tá? Ok, pessoal? Claro que é brincadeira, tá? Vinícius, tudo bem? Tudo bem, Luiz? Tá? O Renner, você pode mostrar, Renner, que qualquer outro sistema dinâmico discreto caótico é desse jeitão. Por isso que não é feito para dar certo. Ou seja, qualquer um que dê certo é desse jeito aqui. Certo? Tá? Tem substância por trás disso, mas não é o objetivo nosso discutir isso. Mas, ô Luiz. Perdão? A métrica que você pegou influenciou muito, né? Não, porque esse conjunto nosso é um conjunto especial, é uma métrica pertinente a ele. Ok? Tá? Okay. Como exercício, tá aqui, ó. Como exercício, nós vamos pegar o exercício 3, é esse aqui. Nós vamos pegar o x como sendo 0,1, intervalo 0,1 da reta real, é não vazio, e pega com a métrica induzida, certo? Dados 2 pontos aqui, a distância entre eles é a distância usual.
É o Ok. módulo da diferença entre os dois pontos. Isso Ok, aqui. Douglas? Tá? E vou definir uma função desse espaço métrico nele mesmo. Essa função aqui. Se o x estiver entre 0 e meio, multiplica por 2. E se estiver entre meio e 1, eu multiplico por 2, só que subtraio 1 para poder cair de dentro de novo. Certo? Ok. Afirmação: esse sistema dinâmico é caótico. Tem que mostrar isso. Ou seja, o conjunto dos pontos periódicos dessa F é denso nesse intervalo. Essa aplicação é transitiva, ok? E ela tem dependência sensível com respeito às condições iniciais. Existe um beta, parará, 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 etc. Ok? É claro que para cada sistema dinâmico discreto, eu vou ter que fazer uso do que eu tenho. O que eu tenho? O conjunto subjacente, que é um espaço métrico, então eu tenho que fazer uso da métrica dele. E uma função que vai dele nele. Certo? Tá? Certo. Ok. Tá? Mas a maneira para você mostrar, não aqui, a maneira em geral para você mostrar que um dado sistema dinâmico é discreto, uma possível maneira é você mostrar que ele é conjugado com a aplicação shift map. Se como a aplicação shift map é caótica, o nosso também será caótico. Aí eu tenho que definir o que é conjugado. Tem que ter um homeomorfismo que vai do seu conjunto X no sigma, nas sequências infinitas, que seja que leve órbita em órbita. Essa é a ideia. Tá? Ou seja, então aquele exemplo que nós vimos, ele serve como protótipo para você estudar qualquer outro exemplo, se você quiser. Ok? Tudo bem? Tudo bem, Luiz. Tá? Show de bola. Nada. Vamos lá. Quem mais está aqui ainda? Deixa eu ver aqui. Juan, tudo bem? Tudo bem, prof. As provas foram muito elegantes. Isso. Muito bem. É isso mesmo. São, de fato, elegantíssimos, né? Mariana, por favor. Tudo bem, Luiz. Ok. Marina. Tudo certo, bem legal. Ok. Paulo. Tudo bem, por enquanto? Renner. Tudo bem, Luiz? Vinícius. Tudo bem, Luiz? Portanto, a conclusão é a seguinte, pessoal. Deixa eu voltar lá. Qual é a conclusão? Lá da discussão do Einstein com Max Born, lembra? A conclusão é a seguinte. Aqui. Leis simples podem não produzir um comportamento simples. Leis determinísticas podem produzir um comportamento que parece aleatório. A ordem pode gerar o seu próprio tipo de caos. Ordem aqui no sentido determinístico. Ok? Então, a conclusão é a seguinte, pelo menos minha, né? A questão não é se o Deus joga dados, se é probabilístico ou não. A conclusão é como é que ele joga esses dados. Ok? Tá? Ok? Ou seja, você me dá o sistema. Como é que ele joga é que você me dá o F. E aí eu sei dizer se é caótico ou não. Ok, pessoal? Bom, espero tê-los convencido a respeito disso. Essa é uma área belíssima. Aqui no nosso programa de mestrado, nós temos gente que trabalha com isso, fizeram doutorado e fazem pesquisa com isso. Posso citar o Braulio e o Fernando Micena. Fora deles, o professor Valentim, o professor Vidarte, que estão aqui na Unifei, fizeram doutoramento e fazem pesquisa nesse tipo de sistema. Tá? Então, se você tiver interesse nesse assunto, procure esse pessoal. Tá? Muito bem, pessoal. Com isso, nós fechamos aqui. Deixa eu desligar a gravação. Com isso, nós fechamos